bien. Segunda-feira é o dia em que contamos com a presença em estúdio de José António Ferreira Machado. Professor, muito boa noite. Obrigado por estar neste grande jornal. Antes de olharmos para este regresso aos mercados, deixe-me olhar aqui para o final da 11ª avaliação, o início da 12ª avaliação. Pergunto-lhe, antes de mais, se nesta altura estas avaliações ainda servem para alguma coisa. Quanto mais não seja, servem para o desembolso das tranches, não é? Pois, servem para desembolso das tranches. E eu acho que... não sei, francamente, o fim está anunciado, portanto, são mais para cumprir calendário do que para outra coisa. Mas eu, antes de vir para aqui, estive a reler o relatório da 11ª avaliação, obviamente que é o único que está, o último que está disponível, e de facto, pelo menos servem para reafirmar algumas preocupações que são recorrentes por parte do Fundo Monetário Internacional. E servem para deixar luzes de alerta para o que se segue. Eu penso que é mais importante, o mais importante alerta é, não obstante as coisas em termos de andamento do produto estarem a andar mais ou menos e estarem tudo isso, é uma chamada de atenção para a fragilidade da recuperação e como as coisas podem, num outro contexto internacional, podem mudar muito rapidamente. A necessidade de prosseguir as reformas estruturais, eles voltam a chamar a atenção para a necessidade das reformas no mercado laboral e no mercado do produto. E, portanto, eu acho que as avaliações servem para não nos deixarem bandeirar em arco, para a necessidade de continuar a prestar atenção a alguns fatores fundamentais do crescimento económico que às vezes nós tendemos a tomar a nuvem por Juno, isto é, tanto no bom como no mau sentido, tendemos a ficar imensamente deprimidos e tendemos a ficar rapidamente eufóricos. E eu acho que estas avaliações... Mas repare, a partir do momento que se aproxima o programa, estas avaliações têm mais um valor moral do que outra coisa. Já não mordem muito, não é? E de facto, como o professor dizia, há aqui temas que o FMI está sobretudo a reafirmar e já vem afirmando estas questões. Já vem reafirmando. Enfim, não diria desde a primeira, mas praticamente. Hoje são muito... Eu reparei nesta última e de facto, e contrasta com, por exemplo, com declarações do presidente da CIP, penso que foi ao público de hoje, ou de fim de semana, uma entrevista. Eles voltam a chamar que, não obstante o indicador de proteção ao emprego de Portugal ter caído, ele era o mais elevado da OCDE, agora é apenas para aí o quarto ou o quinto mais elevado, ainda é elevado. Eles voltam a falar para as questões das indemnizações não estarem, não estarem bem definidas. Não falam numa questão onde se mexeu muito pouco, que é a questão da duração e do desenho do subsídio de desemprego. Voltam a chamar a atenção para os problemas que eles têm batido desde sempre, da negociação coletiva. Voltam a falar outra vez a ascensão para a questão das rendas excessivas, onde as opiniões podem divergir, mas aí eles têm sido insistentes, têm sido muito consistentes ao longo do tempo. Voltam a chamar a atenção para a questão dos markups, dos tradables e dos non-tradables, do gap que ainda, da diferença grande que ainda persiste, não obstante terem caíram ambos em paralelo, isto é, não houve uma redução desta diferença. Portanto,
eles chamam a atenção para temas que têm sido recorrentes desde a primeira avaliação e em que nem todos têm verificado progressos significativos e que, na opinião do fundo, vão marcar as cenas dos próximos capítulos. Mas acha que, de facto, esses temas não foram abordados porque havia aqui vários fogos e não era possível ir a todos, ou porque, de facto, não há vontade de tocar nesses temas e, portanto, sairemos destas avaliações com muitos esses destes temas, na mesma? muitos destes temas, quer dizer, muitos destes temas são difíceis e têm a ver com instituições com poder em Portugal e, portanto, eu penso que eu quero crer que não houve vontade de se atacar, não houve oportunidade, mas quero crer que também não houve muita vontade. Alguns são genuinamente difíceis, não é? Mas são genuinamente difíceis. Repara uma coisa. Falemos na EDP. De facto, eu não posso, eu usei um dado estatuto para a vender, encaixando, por causa desse estatuto, tendo um dado encaixe, e agora o que é que faço? Portanto, as coisas são genuinamente complicadas. Portanto, eu acho que muitas vezes a dificuldade em atacar certos problemas é porque eu, para acudir a outras prioridades, tive que enquistar certas situações. E isso torna-se difícil. Portanto. Mas o ponto é que as preocupações do fundo são recorrentes, sobretudo relativamente ao mercado de trabalho e relativamente à relação entre os transacionáveis e os não transacionáveis, elas estão desde a primeira hora. E não deixou de lançar também o alerta sobre esta discussão em torno do aumento do salário mínimo. Portanto, exatamente. Outra que é uma... que de repente... Isso tem toda a razão em ter chamado a atenção para isso. De repente criou-se quase uma unanimidade. Eu acho que se criou uma unanimidade porque é difícil ser de outro modo. Quer dizer... É difícil dizer que não quando os salários são tão baixos. Parece quase inumano e as pessoas não gostam de parecer desumanas. Não sei se me estou a fazer... Não gostam de parecer desumanas. O que é facto é que, em termos relativos, o salário mínimo é elevado. O salário mínimo é 60% do salário mediano, 45% do salário médio. Portanto, é um valor... O que estamos a dizer é que os salários em Portugal são baixos, não é que o salário mínimo é baixo. Os salários são baixos. O salário mínimo até é alto, dado o nível, dos salários. Portanto, isto são questões difíceis de dizer e o FMI chama a atenção para isso. Eu penso que é como lhe compete. Professor, e olhando aqui para as medidas que foram traçadas para 2015, na semana passada, quando falámos, ainda não eram conhecidas essas medidas. Quando olha para esta perspectiva de facto se fazer aqui uma poupança de mais de 700 milhões nos ministérios, acha que são medidas que são execuíveis? Eu acho que... Não sei. Estamos a falar aqui num campo ainda muito vago, porque a muito própria vago, e eu tendo a respeitar muito as pessoas que estão lá, portanto, se elas dizem que o querem fazer é porque certamente acham que o podem fazer, porque elas, em última análise, serão elas que são julgadas por essa situação, portanto, não tenho razão nenhuma para supor que não. Dito isto, uma enorme dificuldade a fazer poupanças é... Eu não sei se já disse isto aqui, mas já disse isto noutras situações. Um bolo de despesa é preços vezes quantidades. É o custo unitário vezes as quantidades
que é o custo desse recurso, não é? O custo por unidade do recurso vezes o número de unidades do recurso. Até agora eu tenho gerido basicamente apertando o custo por unidade do recurso, seja apertando as farmácias, seja apertando os médicos, seja apertando os funcionários públicos, eu tenho reduzido o custo unitário. Mesmo, mas o custo mais unitário. barato. Exatamente. Eu acho que chega a um ponto, a questão essencial de fazer poupanças é como é que eu posso alterar a quantidade. E sem alterar, sem haver possibilidade de rescindir contratos, eu vejo muita dificuldade. Quer dizer, eu posso pôr as pessoas em quadros descendentes e que ao fim do ano ganham X%, ao fim de ano e meio ganham X menos Y e assim sucessivamente. Mas isto é um processo longo. Isto é um processo longo. Certamente vai trazer poupanças porque se torna o equivalente a um estudante. Portanto, eu vejo que sem reduzir, às vezes estas coisas de concentrar serviços, alguém chamava a atenção, já não me lembro quem, geram mais entropia do que poupança. E estas coisas cegas também me causam sempre alguma confusão, porque em certos casos eu posso ter serviços que não são partilhados por más razões, mas posso ter casos em que os serviços são partilhados por boas razões. Eu, na própria gestão da minha casa, que é uma chafarica mal gerida, certamente, a minha casa é a nova SBE, já partilhei os serviços de marketing, já duvidei se os serviços de marketing deviam ser partilhados ou em que dimensão é que seriam sempre partilhados. Porque partilhar serviços com diferentes unidades de negócio faz sentido de um ponto de vista teórico, criar estruturas matriciais, mas criar estruturas matriciais são muito complicadas de gerir e as unidades de negócio têm diferentes ritmos, diferentes exigências em termos de entrega, e, portanto, o que eu estou a dizer a uma escala, são coisas como, o que eu estou a dizer só é o seguinte: não sei. Não sei porque eu acredito que hajam casos em que há serviços que não são partilhados por razões de ineficiência e esses devem ser consolidados. Acredito que há casos em que os serviços não são partilhados e é a melhor forma e é a forma mais eficiente de os ter. O que eu quero dizer com isto é outra vez que a regra comum aplicada a todos pode fazer poupanças aqui, mas destrói valor ali. E, portanto, vamos ter que fazer um pouco de tentativa e erro. Tentativa e erro, que é um tema que eu acho que é recorrente nesta coisa. Eu acho que chegámos à altura em que poupanças transversais, cegas, se é que alguma vez resultaram, não resultaram. O modo de fazer as coisas é muito... E vai haver tentativa e erro. Foi isto que eu quis dizer foi isto que eu quis dizer com este meu pequeno exemplo. As coisas não são nada lineares, nem é nada óbvio qual é o melhor modo de fazer as coisas. Porque, de facto, partilhar serviços em unidades de negócio muito diferentes exige imensa capacidade de gestão. Professor, e relativamente a este regresso, digamos, aos mercados, agora sem o apoio de um sindicato bancário, acha que, de facto, podemos notar aqui uma diferença muito grande? Eu acho que é um momento que estamos todos... Sim, não é? Não. É porque... De facto, sem rede. Sem rede é muito importante, porque eu acho que isto é um teste definitivo. Não é definitivo, é um teste muito importante para decidir. Eu penso que já enfatizaram isto, para decidir o tipo de saída. E é feito durante esta 12ª avaliação. Desta segunda avaliação. Eu tenho
não só ganho de esperança, eu tenho ganho de expectativa, que é um bocadinho diferente de esperança. A esperança não é tão fundada quanto expectativa. Eu tenho expectativa de que as coisas corram muito bem. Que se consiga uma taxa, não acho que há uma taxa. Os yields agora, eu não vi hoje, mas estão abaixo estão ao nível de 2006 ou uma coisa. Era isso ontem ou a fim de semana passada? Na semana passada, porque entretanto tivemos aqui o mercado sem funcionar. Fechado. Portanto, eu não sei como é que estão as coisas, mas a semana passada estavam certamente. Portanto, eu acho que é uma boa altura para tentar e estou muito esperançoso que se consiga. E isso, eu acho que a economia portuguesa agora de repente começa a... Isto de facto, os mercados, eu escrevi isto, são de facto os espíritos animais. Há muito de espíritos animais do que o Keynes falava nestas coisas. Sobrereagem quando as coisas... bem, sobrereagiram, as coisas estavam mal em 2010, em 2011, a dívida estava numa trajetória, mas quer dizer, a avaliação dos fundamentos era dramática. Isso é por serem muito difíceis de avaliar. Agora parece que estamos numa espiral positiva. E isso agora é bom, mas eu acho que as agências de rating a andarem sempre na crista da onda não contribuem para estabilizar, para domesticar estes espíritos animais. O melhor é mesmo aproveitar. Agora é aproveitar, não é? Professor Ferreira Machado, muito obrigado. Nada, prazer sempre.